Muito bom dia, seja bem-vindo à nossa reflexão e vida dessa sexta-feira. Estamos finalizando mais uma semana, graças a Deus. Estivemos aqui compartilhando a palavra do Senhor, essa palavra que é poderosa, viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. E é sempre bom trazer uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Portanto, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você possa nos acompanhar e estar sempre por dentro das novidades aqui no nosso canal. É muito importante também você compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar muitas outras pessoas com a palavra do Senhor. Então compartilhe agora esse link aí nas suas redes sociais. Aproveita que nessa manhã de sexta-feira você tem a oportunidade de assistir a palavra, ouvir a palavra. Compartilhe também esse link para que outras pessoas também recebam a palavra do Senhor nesta manhã, ok? Bom, vamos para a nossa reflexão de hoje. Eu sei que esse capítulo 14 de Marcos é um capítulo muito importante, é um capítulo marcante, onde fala-se sobre a conspiração contra Jesus, o momento que ele é ungido em Betânia, fala do preço da traição, não é? A maneira como Judas Iscariotes vende Jesus, é o momento que Jesus celebra a última Páscoa com seus discípulos. Pedro, então, é avisado acerca do que haveria de acontecer com Jesus. Ele, então, diz que estava disposto até mesmo a morrer, se necessário fosse, e a gente já conhece o final, que ele acaba negando Jesus, exatamente como Jesus já havia dito. Mas eu quero, nessa manhã, destacar para a nossa reflexão os versículos 32 a 42 do capítulo 14 de Marcos. Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42, que nos diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando aos discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou de novo e orou, proferindo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes diz: Ainda dormis e descansais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai se aproxima. Então, esse é o momento que Jesus vai ao Monte das Oliveiras, no Getsêmani, e faz uma oração ao Pai. E uma coisa que nós percebemos nesse texto é que Jesus, ele estava ali angustiado, ele estava ali triste, não é? Como ele mesmo diz: Olha, minha alma está triste, tão triste que estou a ponto de morrer. Ele confidencia isso para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E ele então vai ali para orar, para estar em comunhão com o Pai, para buscar ao Pai. Então, o que é que nós podemos aprender a partir desse texto que nós acabamos de ler? Eu quero trazer 3 lições para a nossa vida. Eu sei que nenhum de nós está isento de passar por problemas, de passar por lutas, de passar por dificuldades. E Jesus, em seu momento de tristeza, por saber aquilo que lhe aguardava, ele se retirou com seus discípulos a fim de orar.
E ele chama então ali Pedro, Tiago e João para que estivessem mais perto. Veja que o versículo 32 diz assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani e Jesus disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. E olha o 33: e levou consigo Pedro, Tiago e João. Então, ele estava ali com os discípulos, porém, ele chama ali Pedro, Tiago e João para que fossem com ele para um lugar mais reservado, para que ele pudesse orar, para que ele pudesse estar buscando ao Pai. Então, o que nós aprendemos a partir dessa atitude de Jesus? Primeira coisa é que nós não devemos sofrer sozinhos. Nós não devemos sofrer sozinhos, nós precisamos ter companheiros de jornada. A vida se torna mais difícil quando a gente tenta viver sozinho. A vida se torna mais pesada quando a gente tenta viver de forma isolada. Então, Jesus ele chamou ali os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E é interessante porque, veja só, a gente não precisa sair contando a nossa vida para todo mundo. A gente não precisa falar do nosso sofrimento para todo mundo, falar dos nossos problemas para todo mundo, não precisa. Mas nós precisamos ter ali um grupo de umas 2 ou 3 pessoas com as quais nós podemos abrir o nosso coração, com as quais nós podemos falar das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas. É exatamente isso que Jesus faz. Jesus chama Pedro, Tiago e João, vai um pouco mais adiante, e o versículo 34, Jesus diz assim para eles: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem. O que Jesus está dizendo: olha, minha alma está aflita, eu estou triste. Estou tão triste que estou a ponto de morrer. Fiquem aqui comigo. Não me deixem sozinhos. A ideia é exatamente essa. Queridos, na nossa caminhada nós precisamos agir assim também como Jesus. Precisamos ter pessoas perto de nós para que possam ouvir o nosso desabafo, ouvir o nosso choro, a nossa lágrima, ver a nossa angústia, presenciar e nos fazer companhia, presenciar as nossas lutas, as nossas dores e fazer companhia. Então, não sofra sozinho. De repente você está vivendo aí um problema, passando por aí por uma dificuldade e você está tentando resolver tudo sozinho, levar tudo sozinho porque você não quer compartilhar com ninguém, porque você acha que quando você compartilha as suas dificuldades, você está revelando uma fraqueza ou você está sendo fraco. Mas na verdade, fraco é aquele que não busca ajuda. Fraco é aquele que sofre sozinho. Quando você reconhece as suas dificuldades, quando você compartilha com alguém da sua confiança aquele problema que você está enfrentando, aquela luta que você está enfrentando, você se sente forte. Então, quando nós temos ali 2 ou 3 pessoas com as quais nós podemos contar, para as quais nós podemos abrir o nosso coração, nós nos sentimos acolhidos. Entendemos que não estamos sozinhos nessa caminhada. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros a carregar os nossos fardos. Portanto, nós precisamos ter companheiros de jornada. O próprio Jesus, o Filho de Deus, tinha ali Pedro, Tiago e João. E dos 3 ainda tinha João, que era mais próximo ainda, para os quais Jesus abriu o seu coração. A segunda lição é que nós precisamos orar a Deus com sinceridade. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus e apresentar a Ele aquilo que nos aflige. Veja que o versículo 35 nos diz assim, versículo 35 e 36. Adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar, para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus sabia o que lhe aguardava, sabia o sofrimento que lhe estava reservado. Então, quando ele vai, naquele momento ali, orar ao Pai, ele abre o seu coração, ele se derrama diante do Pai e diz: Pai, se possível, não me deixe passar por esse sofrimento. E sabe, queridos, eu vejo que uma das coisas que nós precisamos fazer é ter essa sinceridade diante de Deus. Primeiro, porque Deus já conhece o nosso coração. Então não adianta passar uma imagem de força, de santidade, de perfeição, de coragem, quando a gente está com medo, quando a gente está triste, quando a gente está se sentindo fraco.
Não adianta passar uma imagem que não corresponde com a realidade. Diante de Deus, nós podemos abrir o nosso coração, derramar a nossa alma diante do Senhor. De repente você tem dificuldade de compartilhar com alguém. De repente você tem dificuldade de abrir o seu coração com alguém. Mas se tem alguém para quem você não deve ter dificuldade de abrir o seu coração, é Deus. Porque se tem alguém que se importa com você, se tem alguém que se importa conosco, esse alguém é Deus. Ele já nos conhece, ele já sabe o que a gente precisa, mas quando a gente abre o nosso coração e quando a gente se derrama diante de Deus, aquele peso que estava sobre nós, ele já sai dos nossos ombros, a gente já começa a se sentir mais leve. Só no fato de abrir o nosso coração para Deus, a gente já se sente mais leve. Inclusive, nós podemos até mesmo dizer para Deus que estamos com dificuldade de crer quando nós não estivermos conseguindo crer. Podemos inclusive dizer para Deus que a gente não está com vontade de orar quando a gente não está conseguindo orar. Senhor, não estou conseguindo, Senhor, me ajuda. Eu não sei nem o que dizer, não sei nem como orar. Deus, ele se agrada quando nós abrimos o nosso coração e nos derramamos diante dele. Quando nós somos sinceros, nós estamos mostrando que confiamos no Deus a quem servimos. Estamos dizendo que confiamos na misericórdia do Senhor, na bondade do Senhor, no cuidado do Senhor. Então, não há por que não ser sincero, porque Deus ele já conhece. Segundo, porque quando nós somos sinceros, abrimos o nosso coração e nos derramamos diante de Deus, expondo as nossas fraquezas, então nós nos sentimos fortes, porque o Senhor nos fortalece. Então nós temos que orar a Deus. Uma coisa que nós precisamos ter na nossa agenda é o nosso momento de oração, nosso momento com Deus, nosso momento a sós com o Senhor. De repente você vai à igreja, você ora na igreja, você ora com outros irmãos na igreja, mas e em casa? Qual tem sido o seu momento de oração, o seu tempo de qualidade com Deus? O seu secreto, o seu momento de estar só você e Deus, qual tem sido esse tempo? Você tem tido o seu momento de oração? Você tem buscado ao Senhor no seu dia a dia? Então nós temos que apresentar ao Senhor aquilo que nos aflige. O que está lhe inquietando? O que está lhe incomodando nessa manhã? O que tem tirado o seu sono? O que tem tirado a sua paz? O que te fez perder a noite? O que tem te impedido de ter esperança, de ter alegria? Abra o seu coração para o Senhor. E a terceira lição é que nós devemos crer que Deus é soberano e tem o controle da nossa vida. Deus é soberano. Nós temos que crer que Deus é soberano e Ele está no controle da nossa vida. O versículo de número 36 começa dizendo assim: Abba, Pai, tudo te é possível. Tudo te é possível. Jesus sabia que Deus podia reverter aquela situação, Deus podia impedi-lo de passar por aquele sofrimento e nos salvar de outra maneira. Porque todas as coisas são possíveis para Deus. Então, nós temos que confiar que o Senhor ele está no controle da nossa vida. Há situações que fogem do nosso controle. Há situações que tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria, há situações que nos deixam com medo, nos deixam inseguros, mas nada tira o controle das mãos do Senhor. Deus não perde o controle das coisas, Deus não perde o controle das situações. E deixa eu dizer uma coisa para você, nada surpreende Deus. Nada, absolutamente nada surpreende Deus. Às vezes aquela situação vem e nos surpreende, nos entristece, nos pega de surpresa, nos rouba o chão. Mas nada pega Deus de surpresa. Porque Ele é o Senhor do tempo e Senhor da história. Ele conhece o início e o fim de todas as coisas. Deus conhece o início e o fim de todas as coisas. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele tem um controle sobre todas as situações. Então nós devemos crer que Deus realmente, na sua soberania, Ele está no controle de todas as coisas, inclusive no controle da nossa vida. Deus está no controle da nossa vida. Não se desespere.
Não se desespere, ainda que em alguns momentos você se sinta fraco, se sinta com medo, mas não se desespere, porque Deus está no controle da sua vida. Talvez o que esteja precisando é fazer como Jesus, se adiantar e se prostrar diante do Senhor em oração. Talvez você esteja tentando resolver as coisas na força do seu braço. Talvez você esteja tentando resolver as coisas com as suas habilidades. E não é assim que as coisas vão se resolver. Quem tem o poder para resolver todas as coisas é Deus. Então talvez o que esteja precisando é você realmente se prostrar diante do Senhor, clamando a Ele pela intervenção dEle na sua vida, ou para essa situação que você está vivendo, e clamando a Ele pelo livramento, pelo socorro, pela ação, pela intervenção dEle sobre a sua vida. Portanto, que nessa manhã de sexta-feira você aproveite para buscar ao Senhor de todo o seu coração, se prostrar diante dEle, derramar a sua alma, derramar o seu coração diante do Senhor, inclusive pedindo ao Senhor que lhe dê companheiros de jornada, pessoas que estejam ao seu lado, caminhando com você, para que a jornada se torne mais leve, tá bom? Que Deus nos abençoe e que Ele nos conceda graça e sabedoria a cada instante. Vamos orar? Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por essa semana que se passou. Estamos aqui, Pai, nessa sexta-feira com o nosso coração agradecido, porque durante toda essa semana o Senhor supriu as nossas necessidades, o Senhor nos deu livramentos, o Senhor nos abençoou de forma sem medida. Queremos, Pai, agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que cremos que o Senhor haverá de fazer em nossa vida. E a nossa oração nessa manhã, Pai, é para que o Senhor fortaleça os nossos passos. Ó Deus, nos ajuda a manter os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que não venhamos, Pai, desistir da caminhada, mas que sejamos fortalecidos por Ti em toda a caminhada. Fica conosco, Pai. Nos dá um final de semana abençoado. Restaura a saúde daqueles que estão enfermos. Consola os corações que estão tristes. Fortalece, ó Deus, aqueles que estão desanimados. Levanta, Pai, aqueles que estão abatidos. E cumpre, Pai, os Teus propósitos na vida de cada um de nós. Nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo final de semana. E, se Deus permitir, segunda-feira, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado com Reflexão em Vida, tá bom? Um grande abraço, um ótimo final de semana. Deus abençoe a você e a sua casa, em nome de Jesus.